Olá, pessoal. Bem-vindos ao podcast VDMG Cultural. Eu sou Aline Villarreal e você está ouvindo o segundo podcast de uma série de conversas com artistas e pensadores cujos trabalhos abordam o tema vizinhanças e imagem. Hoje eu vou conversar com o artista e pesquisador Guilherme Cunha, idealizador do projeto Retratistas do Morro. O projeto preserva, cataloga, digitaliza e restaura fotografias, resgatando a trajetória dos mestres João Mendes e Afonso Pimenta, retratistas que desde o final da década de 1960 documentam o dia a dia dos moradores do aglomerado da Serra em Belo Horizonte. Boa tarde, Guilherme, seja bem-vindo. Boa tarde, Aline. A gente agradece a oportunidade de estar junto com vocês nesse momento tão importante aí para promover esse conjunto de reflexões. Maravilha. Então eu gostaria de começar pedindo para que você se apresente e fale um pouco mais sobre o projeto Retratistas do Morro. O projeto Retratistas do Morro, ele tem como objetivo contribuir para a construção de narrativas históricas conectadas à história das imagens brasileiras a partir do ponto de vista de fotógrafos tradicionais que atuaram nas vilas, favelas, comunidades urbanas do país, muito focada nessa produção fotográfica feita a partir da metade do século XX. Né? Então, a história recente da fotografia brasileira que não contemplou toda essa vasta produção, né, desses fotógrafos que atuaram profissionalmente nas favelas brasileiras. E ele é um desdobramento de um primeiro projeto chamado Memórias da Vila, que foi a produção de um livro, né, que teve como objetivo aí também, né, promover esse resgate da memória oral e visual, ali mais concentrado no aglomerado da Serra, aqui em Belo Horizonte. Então a gente produziu o livro com fotografias e histórias dos moradores, né, a partir de uma demanda da própria comunidade. A gente fez uma reunião com 12 líderes comunitários, a partir desse entendimento da necessidade do projeto. E ali, durante a produção desse primeiro livro, a gente teve contato com um conjunto de imagens, né, pessoais, o acervo pessoal, de uma moradora da comunidade, a dona Ana Martins, que muito gentilmente, interessantemente, assim, quando a gente foi fotografá-la para esse primeiro projeto, ela falou que queria, depois da sessão de fotos, apresentar para a gente os tesouros dela. E eu conto isso sempre porque é muito importante para a gente entender como que esse tipo de ação, né, de processo de reconstrução do pensamento histórico, ele é muito orgânico, né? Então ela diz para a gente: ô meus filhos, eu quero mostrar para vocês meus tesouros depois que vocês me fotografarem. Aí, depois da fotografia, ela pede para a gente sentar e tira da bolsa um saquinho de plástico azul, desses de supermercado, e dali ela tira um conjunto de 70 monóculos que mostram o cotidiano da família dela. As primeiras construções que ela fez na área do Cafezal, que é uma das vilas ali do aglomerado da Serra, em 1970, o dia a dia das filhas, ou seja, a memória afetiva dela que foi registrada por um fotógrafo profissional. Aí a gente perguntou para ela o que eram aquelas imagens, que é como se fosse uma fenda na história que estava se abrindo para a gente, né, num registro de dentro da comunidade, de um fotógrafo profissional que atendia as famílias. Ela falou assim: tinham 12 fotógrafos que andavam por aqui. E naquele dia mesmo, a gente perguntou para ela se ela topava participar de um projeto, já bolamos o nome do projeto ali, que seria Retratistas do Morro, e à noitinha, depois da sessão de foto, a gente foi em busca dos fotógrafos. Então a gente achou primeiro o fotógrafo, o seu Adão, ali no Beco Cavaquinho, hoje é conhecido como Adão Serralheiro, e por esse motivo ele disse: ô meu filho, joguei minhas fotografias toda fora. Aí nós já deu aquele pesar. Do seu Adão, ele indicou para a gente o seu João Mendes, e do seu João a gente chegou no Afonso, que o João indicou para a gente procurar. E daí começou o projeto Retratistas do Morro. Guilherme, ouvindo você apresentar o projeto, não há dúvidas da forte conexão que ele tem com a pergunta que está guiando aqui essas conversas. Como as imagens podem contribuir para produzir vizinhanças? Então eu gostaria que você comentasse alguns aspectos desse tema a partir do seu projeto. Aline, essa pergunta ela é central para o projeto, na verdade, né? Porque a gente costuma dizer que
o projeto Retratistas do Morro, estando atualmente focado, né, nesse restauro tanto digital das imagens quanto das narrativas conectadas a essas imagens dos fotógrafos João Mendes e Afonso Pimenta, a gente costuma dizer que o acervo deles não é um acervo documental, onde você tem aquele distanciamento prático assim, de um modelo, né, uma espécie de estrutura manual, estético, que guia a produção do fotógrafo, né? Ele não está conectado a uma normativa específica, mas a uma produção muito ligada à memória afetiva e às amizades, sabe? Então, assim, basicamente, essas imagens, elas mostram para a gente o fortalecimento de uma relação que já existia entre amigos, entre vizinhos, entre compadres, né? Entre pessoas que estão próximas ali, que se reconhecem, que se pertencem, que se respeitam, que se entendem e que se fortalecem, sabe? A partir daquela identidade de território. Então, as imagens deles, elas mostram para a gente essa emergência de um sentimento de vizinhança, de comunidade muito forte, mas, ao mesmo tempo, nos abre a possibilidade de participar em alguma dimensão dessas relações profundas que eles tinham com os fotografados. Você percebe? Porque é muito interessante quando você vê a reação do público diante dessas imagens, que as pessoas se reconhecem nas fotos. Assim, grande parte das vezes que a gente expõe essas imagens, as pessoas falam como eles fotografaram eventos sociais de toda a natureza, de toda a sorte, né? Que vai desde jogos de futebol, construção de barraco, até velório, passando por festas de 15 anos, festas de aniversário. A gente vê que as pessoas falam assim, olha, esse é o meu aniversário. As pessoas se veem, ou seja, se a gente pensar na vizinhança como uma dimensão de proximidade, de identificação do comum, daquele lugar também te pertencendo, ou seja, você se reconhece no outro, em vez de você se distanciar do outro, essas imagens provocam essa profunda aproximação de realidades. Sim. Sim, e partindo dessas características do projeto, né, como você mesmo disse, que registra momentos afetivos, familiares, momentos marcantes na vida dessas pessoas, ele acaba colocando em questão aí essa relação entre a intimidade e a exposição. Como pensar as possibilidades de leitura de uma fotografia quando ela se desloca desse contexto do registro? Ou seja, quando ela se transfere desse universo particular e se coloca como objeto de observação por espectadores em geral. Então, bom, toda a fotografia, ela é uma entidade com camadas simbólicas, né? Ela é uma engrenagem mental mesmo, né? Com sentidos profundos que vão se desdobrando a partir do olhar, a partir do contato do olhar. Você ativa ali, né? Projetando sua própria experiência naquele cenário, e ela tem, assim como a gente diz tecnicamente que uma fotografia tem os planos, né, os diferentes campos, a profundidade de campo, né, que você tem o primeiro plano, o segundo plano, o terceiro plano, isso também é muito válido para o campo epistêmico, para o campo do sentido, para o campo simbólico, né? Você vai se aprofundando na imagem, né? Assim, eu acho que é diferente você transformar a imagem num objeto de desejo, que seria um fetiche, onde que você extirpa ela dos sentidos que ela te desperta, né? Mas que você se conecta, ou seja, é o que eu costumo dizer que são imagens de respostas programadas, né? E a diferença entre essas imagens de respostas programadas e imagens abertas. Ou seja, as imagens programadas, elas tentam cooptar o seu imaginário, sequestrar o seu imaginário, quase que numa expectativa de indução do seu gesto, do seu desejo, que você atenda àquilo que ela te comunica, ou seja, no seu campo mais básico ali, né, ela estimula os seus sentidos mais imediatos e reflexivos, ou seja, uma imagem de marketing, né, uma imagem marqueteira que quer te gerar o impulso a partir do que ela ordena, do que ela comanda. E essas imagens abertas, eu acho que são imagens que te conectam com a sua própria subjetividade,
com as suas particularidades, mas no sentido daquilo que é a sua experiência de mundo, sabe? O sentido que você extrai ou da forma com que você se compreende no mundo, e não o sentido que ela quer que você tenha da imagem. Ou seja, uma ela provoca a fruição e a outra ela provoca a indução. Então, acho que essa pergunta ela é fundamental, porque a gente não está mais no ponto, né, no campo do diálogo e da produção de sentido a partir da imagem, nos diversos meios de distribuição de imagem, de produção de conhecimento, a gente não está mais no ponto de ter ingenuidade diante das imagens. Elas carregam ideias, as ideias pressupõem algum tipo de valor, né? Esses valores eles definem as prioridades e as prioridades organizam a sociedade até no campo de políticas públicas. Então, esse esquema de ideia, valor, prioridade e organização social, ele também está no campo imagético. Então, acho isso muito importante que você disse, porque a partir do momento que a gente se conecta com uma imagem, a gente tem toda essa ativação de produção de sentido. E uma coisa muito interessante, assim, sem querer estender demais a reflexão também, é que muitas das vezes a gente inverte a relação que a gente tem com as imagens e imagina que ao olhar para uma imagem, ela passa a habitar o nosso campo mental, né? Ou seja, a gente acha que a imagem está dentro da gente, mas na verdade é a gente que se coloca dentro daquela imagem e passa a reagir na nossa, vamos dizer assim, na nossa estrutura relacional com o mundo, com as pessoas, a partir do conjunto de ideias que aquela imagem traz para a gente. Ou seja, de alguma forma, as imagens são também modeladoras de estruturas sociais. É o que eu estou tentando dizer, né? Então, é muito importante que a gente tenha o senso crítico diante do nosso contato com uma imagem, porque ela é algo que vai fazer uma ativação potente de uma carga simbólica em nós. Então, realmente, a ideia de que a imagem é plana, tem que parar com essa coisa que as coisas são planas, essas ideias que as coisas são planas, as coisas são dimensionais, né? Nós vivemos num mundo dimensional, né? Então, sim, as imagens também têm dimensões de sentido e é importante que a gente tenha algum tipo de instrumento para nos relacionarmos com as imagens, de instrumento crítico, né? Sim, sim. O espectador é um elemento muito importante nesse processo também, né? Ele tem uma relação aí, né? Ele traz um repertório particular também que entra em contato com essas imagens, né? Não, com certeza, até diria que assim, a imagem ela acontece no contato com o espectador. Então é importante a gente entender que a imagem ela é algo orgânico, ela é algo cognitivo e ela é algo que influi na maneira da gente se relacionar pessoal, coletiva e socialmente. Exato. Te escutando, eu estou aqui rememorando alguns dos materiais que eu li sobre os retratistas do Morro e algumas entrevistas também, né, de João Mendes e do Afonso Pimenta, também desse momento de enamoramento, né, deles com a fotografia, com esse processo, com o entendimento da foto nesse lugar, tanto da capacidade de entrosamento deles geograficamente nessa comunidade, no aglomerado da Serra, sobretudo, mas também dessa relação simbólica, né, de territórios simbólicos. E queria destacar uma entrevista onde o Afonso diz que a grande referência profissional dele é o João Mendes, e lá ele diz que aprendeu com ele que o fotógrafo nunca deve se misturar aos convidados de uma festa. Lendo essa frase, fiquei pensando no sentido ético, né, do trabalho de um fotógrafo, mas também acabei indo para caminhos de reflexão sobre como uma distância necessária pode se fazer entre o fotógrafo e o objeto, a cena, o referente em questão. E gostaria que você comentasse sobre essas possíveis relações de distância e aproximação para a construção dos elementos poéticos da fotografia. E eu acho que toda relação, todo envolvimento, toda captação que a gente faz de um outro ou de um território, ela pressupõe um grau de envolvimento. Então eu acho, Aline, que assim, a pergunta é fundamental e ela toca no campo da colonização simbólica, sabe? Uhum. O tanto que a gente se distancia em relação à imagem do outro,
no sentido de que a nossa própria imagem é que está se sobrepondo àquela cena, aquele acontecimento, aquela situação fotografada. Essa pergunta ela abrange múltiplos aspectos da fotografia, ela vai até no campo da ideia de patrimônio também, de como que aquela determinada imagem vai ser preservada, porque ela é uma imagem do outro ou ela é uma imagem de mim, né? Ela é uma imagem minha mesmo, ou como a gente enxerga aquele outro, como a gente quer fazer que a imagem dele perpetue no tempo, e como que eu posso tomar decisão, eu no sentido do sujeito político, posso tomar decisão sobre a imagem do outro. Então, eu acho que isso é fundamental, né? Assim, por isso que nos projetos que a gente está trabalhando, principalmente no Memórias da Vila e no Retratista do Morro, a gente está tentando recolocar algumas ideias, né? Que as palavras carregam. Então, em vez de pesquisa propriamente dita, a gente está usando a palavra convivência, né? Eu sei que é um exercício, às vezes, mínimo da nossa parte, né? Mas, de alguma forma, é uma reflexão sobre esses distanciamentos. E aqui, nas fotografias especificamente do João e do Afonso, as imagens com as quais a gente está trabalhando são aquelas imagens que a gente percebe e que esse sentido profissional, estritamente mercadológico, em que você media a produção imagética por um interesse estrito sensu financeiro, a gente vê que ela tem menos força do que as imagens que são mediadas pelas relações afetivas, sabe? Uhum. Então, eu pontuaria essa pergunta sua, né? Assim, eu colocaria essa inflexão, assim, de entender assim, o quanto que a relação afetiva no trabalho deles, pensando em estrito senso no trabalho deles, né, assim, né, nessa frase do Afonso, o tanto que a relação afetiva e o convívio e a ideia de vizinhança na produção fotográfica deles, pensando nesses 50 anos de trabalho, como que elas se sobrepõem e elas, de alguma forma, diminuem essas distâncias entre o fotografado e o fotógrafo, né? E geram um sentido para a gente de uma espécie de engenharia, né? De engenharia afetiva, onde que as narrativas do fotógrafo se aproximam do desejo de quem está sendo fotografado. Sim. Então, assim, partindo da atuação dos mestres João Mendes e Afonso Pimenta no aglomerado da Serra, como que você descreveria a contribuição dessas obras artísticas na construção de sentidos possíveis de comunidade? Olha, eu imagino que isso poderia se dar no refazimento da nossa ideia de como que a historicidade ela é construída e quais desses sentidos, né, das experiências coletivas, ou seja, qual o conjunto de entendimento, de valores, de experiências de mundo são contemplados, né, ou fazem parte de um processo histórico, né, entendendo o nosso lastro simbólico coletivo no Brasil como aquele pertencente a todos os povos que aqui estão, a todas as comunidades, todas as diferentes classes sociais e modos de ver e de ser. Né? Acho que o trabalho deles possibilita para a gente repensar essa lógica histórica, né, de modelos de construção de historicidade a partir de uma linha, né, mostrando para a gente que a linearidade sequencial, quando se vai construir processos de historicidade, ela acaba de alguma forma colocando em relação de verticalidade, né, modelos de pensamento, ou seja, sempre um em detrimento do outro, um aguardando o outro, né, porque em uma linha sequencial você tem sempre uma lógica de uma fila, né, ou seja, você tem sempre um na frente e outro atrás. Então a gente percebe que é muito importante o esforço da gente trabalhar a construção de modelos de historicidade esféricos, circulares, né, onde que os diversos pontos de vista, as diversas produções imagéticas, elas encontrem espaço de diálogo, né, as diversas narrativas que essas imagens carregam possam fazer parte da narrativa
histórica que define o que é o simbólico, o que é a subjetividade, né, dos nossos artistas, dos nossos fotógrafos, das pessoas que produzem imagem no Brasil. Então, eu acho que o trabalho deles vem contribuir para que a gente repense esses processos de como que a história das imagens no Brasil está sendo contada. Sim, e por quem está sendo contada, né? Quem são os agentes Exatamente. dessa contação, né, dessas histórias, né? Não só espectadores, né? Tirar desse lugar de uma passividade também, né? Em frente à história. Exatamente, Aline. Por isso, assim, essa que a gente está repensando essa lógica por um modelo esférico, né? De onde você consegue conectar vários pontos para o centro da esfera, ou seja, são várias referências, vários pontos de narrativa, vários territórios onde essas narrativas são construídas, que são concomitantemente contemplados nesse espaço de tempo e nesse espaço de cultura, né? Então, a partir de um modelo esférico do pensamento histórico, a gente consegue mudar os referenciais e você tem múltiplos referenciais, múltiplas narrativas, né? E múltiplos pontos de vista contribuindo para a construção dessa, vamos dizer assim, desse lastro simbólico que a gente tem chamado de lastro simbólico brasileiro, né? Sim, eu acho que esse exercício também que você comenta sobre um olhar e um cuidado com as palavras, eu acho também super importante quando eu leio o material e vejo sempre escrito mestres, João Mendes e Afonso Pimenta, como é importante nomear, né? Como é importante que a gente saiba Sim. que eles são mestres, né? Então, uma palavra, ela traz muita informação consigo, né, Guilherme? A palavra define a diretriz e a forma com que a gente vai se comportar diante do outro. Isso é assim, a experiência humana mostra isso para a gente. A carga de sentido que você projeta no outro é a maneira com que a gente se relaciona. E a resultante daquela relação vai mostrar para a gente o sentido daquele encontro, né? O sentido que a gente vai tirar, a experiência comum que a gente vai criar ali, né? Ela vai ser a resultante de como que a gente se relacionou. Então, a palavra define se vai ser uma relação horizontal, se vai ser uma vertical, se vai ser linear, se vai ser esférica, circular, se vai ser a partir de um encontro de dois, nós vamos ter uma terceira experiência. Então, é muito importante a gente começar a repensar esses valores, repensar a forma com que a gente entende o outro, como que a gente se vê no outro, como que o outro nos vê, né? Isso é muito importante para a gente começar a quebrar essa lógica de referenciais verticais, né? E entender o valor da produção de sentido em cada contexto histórico, cultural e social. Guilherme, você poderia falar para a gente um pouco sobre como está agora a trajetória do projeto Retratistas do Morro? O ponto que a gente está atualmente no projeto, nós estamos fazendo um resgate mais completo do acervo do João e do Afonso, tentando conectar as narrativas de memórias afetivas deles com as imagens que nós estamos restaurando. E a partir da fala deles, a gente vai em busca da pessoa que foi fotografada e tenta fazer também, coletar a entrevista dela. Então, a gente está conectando as duas narrativas do fotógrafo e do fotografado com a imagem, também dentro dessa lógica de quebrar um referencial único através do qual uma imagem é produzida. E todo esse material que a gente está reunindo, as narrativas do fotografado, do fotógrafo, as imagens restauradas, elas vão subir para uma plataforma online, para um site que a gente está construindo, onde as pessoas vão poder pesquisar esse conteúdo, vão poder ver as imagens, vão poder acessar, né, os textos, as biografias dos fotógrafos. Então, a gente está tentando, de alguma forma, trazer um panorama mais completo da produção deles, né? É um esforço aí que vai desde a limpeza dos negativos, né, até a digitalização, o restauro, ou seja, é um esforço de equipe para a gente conseguir colocar isso online, que as pessoas possam acessar, que elas possam ter essa sensação de um deslocamento dessa linha histórica da fotografia brasileira, conectando o trabalho deles, né, com essa trajetória nossa aí coletiva. E para isso, logicamente, né, a gente, para conseguir manter o projeto, a gente tem acessado os editais culturais, né, que
que ficam disponíveis via instituição, editais privados e públicos, né, muito importantes, que viabilizam a nossa sobrevivência. Né? O site do Projeto Retratistas do Morro, a gente está fazendo via Itaú Cultural, pelo projeto do Rumos. Né? A gente teve a oportunidade também de fazer uma exposição do retratista que circulou o interior de São Paulo com o SESI de São Paulo. A gente teve a oportunidade também de fazer uma exposição em Brasília, no Espaço Cultural Marco Antônio Vilaça. Né? A pesquisa de conservação fotográfica desse projeto, né? Ela está sendo financiada pela Funarte. Né? A gente teve a oportunidade também de ser contemplado na Bolsa Funarte de Estímulo à Conservação Fotográfica Solange Zuninga. Então, quer dizer, é uma possibilidade incrível da gente ir edital a edital, né? Alcançando esse reconhecimento e viabilizando o projeto. É importante dizer também, reconhecer que o projeto ele recebeu o prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, do IFAM, né, que reconhece e enxerga a importância desse processo para o patrimônio histórico e artístico brasileiro. Né? Atualmente, a gente está com uma exposição temporariamente suspensa, mas está com a exposição no Câmara 7, né, viabilizada pela Fundação Clóvis Salgado, e a gente pretende, com todo esse material que a gente está acumulando ao longo desses editais, ao longo dessa trajetória, também produzir o livro do projeto, né, que a gente tem parte do financiamento viabilizado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura. Então, assim, a gente vai caminhando passo a passo para conseguir consolidar esse trabalho, consolidar essa vivência e ter um entendimento melhor da trajetória profissional, trajetória de vida, de memória efetiva, de reconstrução dessa linha histórica, que é impactada pelo trabalho do João e do Afonso a partir desses editais. Ok, Guilherme, eu queria agradecer sua participação. Foi um prazer conversar com você. Aline, eu queria agradecer, muito, muito bacana a iniciativa, tá? Queria agradecer a conversa com você, a Micrópolis, todo mundo da equipe, né? E desejar aí muita força, que esse projeto tenha longa vida. Isso aí. Também agradeço a equipe do BDMG Cultural. Esse podcast faz parte da série Vizinhanças e Imagem, um projeto educativo do BDMG Cultural em parceria com o Micrópolis. Visite o site do BDMG Cultural para acessar mais podcasts e conteúdos educativos.